Bom, você de casa, a partir de agora, fica comigo. Boa noite, está no ar o NTV News. Grávida morre e companheiro fica gravemente ferido em acidente na MG 181. 3 suspeitos de tráfico são presos em Rio Paranaíba, agora no NTV News. Polícia Militar Rodoviária divulga balanço do fim de ano nas estradas da região. Acidente entre ônibus e carro deixa passageiro ferido em Patos de Minas. Ação rápida da Polícia Militar salva vítima de esfaqueamento em São Gotardo. Presidente veta aumento do fundo partidário em ano eleitoral. Verão exige cuidado redobrado com afogamentos. Volta à rotina após as festas, desafia brasileiros em janeiro. Folia de Reis 2026 tem campanha aberta em celebração especial. Tem mais informações e você acompanha comigo no NTV News. Um grave acidente foi registrado na BR-365, na altura do KM-460, entre os municípios de Guimarães e Patrocínio. A colisão frontal envolveu 2 veículos, Gol e Golf, deixou cerca de 5 pessoas feridas. De acordo com as informações, um dos automóveis seguia de Guimarães para Patrocínio, enquanto o outro trafegava no sentido Patrocínio-Patos de Minas. Por motivos ainda desconhecidos, um dos veículos invadiu a contramão de direção e bateu de frente com outro carro. Com o impacto da colisão, ambos os veículos foram arremessados para fora da pista. As vítimas sofreram ferimentos e receberam atendimento no local, sendo posteriormente encaminhadas para unidades de saúde da região. E as causas do acidente serão investigadas. Falando em acidente, na manhã deste domingo, pelo menos 4 pessoas ficaram feridas durante acidente de trânsito no quilômetro 460 na BR-365, entre Guimarães e Patrocínio. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o Gol seguia sentido Uberlândia quando invadiu a contramão, bateu de frente contra o Golf, que transitava sentido a Patos de Minas. Com impacto, os 2 carros foram parar no acostamento. Ainda conforme as informações, o motorista do Gol ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. A condutora do Golf, juntamente com a passageira e uma criança também, precisaram ser encaminhadas ao atendimento hospitalar no município de Patrocínio. E na tarde desse domingo, uma jovem grávida morreu e o seu companheiro ficou gravemente ferido em um violento acidente de trânsito, dessa vez na MG 181, próximo a Brasilândia de Minas. De acordo com a polícia, a passageira Kênia Lima, de 37 anos, que estava grávida de 8 meses, e o esposo José Vitor Soares Gomes, de 28 anos, viajavam em um veículo Gol quando o carro foi atingido de frente por uma caminhonete Ford F4000 que invadiu a contramão da rodovia. A mulher faleceu no local e o marido foi socorrido com fraturas nas 2 pernas. O motorista da F4000, de 51 anos, teve uso de bebida alcoólica constatado ao passar pelo teste do bafômetro. Ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar Rodoviária e admitiu ter dormido ao volante. Imagens cedidas pelo portal Sputnik, a Voz do Povo, de João Pinheiro, mostram que supostamente esse é o mesmo veículo que foi flagrado transitando em zigue-zague pela rodovia momentos antes do acidente. E tem mais acidentes, hein? Dessa vez, um acidente de trânsito envolvendo um ônibus do transporte coletivo e também um carro foi registrado na manhã desta segunda-feira na rua Genor Maciel, região central de Patos de Minas. A colisão deixou um passageiro ferido. É isso mesmo, um acidente de trânsito foi registrado aqui na rua Genor Maciel, na região central de Patos de Minas, bem próximo ao mercado municipal. A ocorrência envolveu um ônibus de transporte coletivo e um carro de passeio em uma colisão traseira. Segundo informações apuradas aqui no local e relatos de testemunhas, o automóvel conduzido por uma mulher seguia à frente e iniciava o deslocamento após a abertura do semáforo, quando o ônibus da empresa Pássaro Branco, que fazia a linha do bairro Califórnia, acabou atingindo a traseira do veículo. Com o impacto, vidros do ônibus foram quebrados e um passageiro ficou ferido. A vítima é um homem de 64 anos que estava consciente, orientado e andando no momento do atendimento do SAMU, mas apresentava luxação no ombro direito.
O SAMU realizou a imobilização conforme protocolo e encaminhou o paciente, que permaneceu estável, para a Santa Casa de Patos de Minas. E a Polícia Militar também esteve aqui no local para registrar a ocorrência, controlar o trânsito, e os demais passageiros que estavam ali no coletivo precisaram ser remanejados para outro ônibus para dar continuidade à viagem. Isabela Sanches para o jornalismo da NTV. E agora vamos falar do acidente de trânsito sem vítimas, que foi registrado na tarde de sábado, dia 4, por volta das 17 horas na BR-352, no quilômetro 179, em Patos de Minas. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, durante patrulhamento pela rodovia, os militares se depararam com um veículo que havia se chocado contra a proteção metálica da via. A condutora, de 36 anos, relatou que seguia de Patos de Minas para a Lagoa Formosa, conduzindo um Hyundai HB20, emplacado no município de Lagoa Formosa, quando, ao passar por uma curva, o automóvel aquaplanou devido à pista molhada. E com isso, ela perdeu o controle direcional e acabou colidindo contra a defesa metálica existente no local. No veículo também estava uma passageira de 67 anos. Apesar do impacto, nenhuma das ocupantes sofreram ferimentos. A manhã desta segunda-feira foi marcada por vários acidentes na BR-352. Ao todo, 4 ocorrências foram registradas na rodovia, mobilizando equipes de resgate e reforçando o alerta também para quem trafega por esse trecho. Um trecho bastante conhecido pelo índice de acidente. Você já sabe até de qual trecho que eu tô falando, né? É ali entre o trevo do aeroporto e aonde tem aquela pamonharia. E assim não foi diferente, né? Na manhã aí desta segunda-feira. Foram registrados 3 acidentes naquele mesmo local, já bastante conhecido, inclusive, pela Polícia Militar Rodoviária. Logo depois, horas depois, mais à frente desse trecho, cerca de 2-3 quilômetros à frente desse trecho, foi registrado mais um acidente, ou seja, 4 acidentes aí bem próximos aí um do outro. O Tenente Maxson está aqui do meu lado para dar os detalhes sobre isso. Tenente, como é que foi a dinâmica desses acidentes? É aquele local ali, o KM 182 do BR-352, como você já disse, ali entre o aeroporto e próximo a uma pamonharia, é um aclive-declive, né? E em curva, local em curva. Ocorre que quando chove, o local fica bastante escorregadio. Um dos veículos teria rodado na pista lá e os outros 2 veículos de carga teriam vindo logo após e também rodado lá na pista. Então foram esses 3 sinistros no mesmo local. A situação ali daquela quilometragem ali já foi repassada para o DENIT, que está analisando o que pode ser feito ali para que o asfalto tenha uma maior aderência. No entanto, a gente sabe que não somente a questão do local, da topografia, do asfalto, que contribui para o sinistro, né? Em período de chuva, é importantíssima a atitude também do condutor. Haja vista que esses locais são locais que geram um certo risco a mais, cabe ao condutor também ter uma atenção um pouco a mais para compensar esse perigo. Nesse outro sinistro aí seria devido ao grande fluxo de veículo que ocorreu devido aos 3 primeiros sinistros. Foram registrados então esses 4 sinistros. Vale lembrar aí também que assim como esse local necessita um pouco mais de atenção devido a essas características que eu já mencionei, quem está seguindo no sentido Patos de Minas, Lagoa Formosa, também deve se atentar logo após ao trevo, conhecido como trevo da Pipoca, viaduto da Pipoca, também tem uma descida com características semelhantes a desse local do sinistro. Então, nesses 2 pontos, o condutor deve sim redobrar a atenção para evitar sinistro de trânsito naquele local. Esses 2 pontos ali sempre estão no nosso radar de atenção, haja vista essas situações, assim como alguns outros, né? Ali na BR-146, próximo a Catiara, aqui na Serra da Bela Vista, para quem vai sentido Brasília. Então, a gente orienta aos condutores que redobrem a atenção nesses locais. Tá, então, Tenente Maxson dando os detalhes, né, os acidentes aí entre Patos e Lagoa Formosa, foram 4 acidentes aí nesse período após as 6 horas da manhã, tava chovendo no momento do acidente, o motorista então tem que ficar aí bastante atento, né, esses locais já bastante conhecidos aí pela Polícia Militar Rodoviária, inclusive o Tenente Maxson até disse, né, já foi repassado aí toda a situação pro DENIT também, que é o responsável ali, para ver o que pode ser feito para ajudar a evitar esses acidentes. Mas além do DENIT,
a importância do motorista dirigir de forma consciente para poder ajudar aí também a evitar esses acidentes. Muito bem, então, atenção redobrada, hein? E a seguir no NTV News, ação rápida da Polícia Militar salva vítima de esfaqueamento em São Gotardo. E a Polícia Militar Rodoviária divulga balanço do fim de ano nas estradas de toda a região. Três indivíduos suspeitos de envolvimento com tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico foram presos no município de Rio Paranaíba. A ação ocorreu após denúncias de movimentação suspeita em uma residência. Durante o monitoramento por meio de câmeras de segurança, os militares flagraram um motociclista retirando uma sacola do imóvel, levantando assim a suspeita de que o material pudesse conter drogas. O suspeito foi acompanhado até outro endereço, onde acabou abordado. Na sequência, as equipes retornaram ao local denunciado e aí sim, diante da movimentação considerada suspeita, entraram no imóvel. Durante a abordagem, um dos indivíduos tentou agredir os policiais, sendo contido. Durante as buscas, a Polícia Militar apreendeu porções de substâncias análogas à cocaína e também à maconha, além de balanças de micropesagem, material utilizado também para embalar drogas e dinheiro em espécie. Os três suspeitos foram presos em flagrante e autuados pelo crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Já um deles também foi autuado por resistência durante a ação policial. Em São Gotardo, uma ação rápida da Polícia Militar foi decisiva para salvar a vida de um homem vítima de esfaqueamento. Durante o patrulhamento no bairro Boa Esperança, os militares encontraram a vítima com dificuldade para respirar, então iniciaram imediatamente os primeiros socorros até a chegada do SAMU. A atuação dos policiais foi fundamental para a estabilização do ferido. Já na manhã seguinte, a Polícia Militar apreendeu um adolescente de 17 anos que confessou o crime e também foi flagrado com drogas. A vítima segue internada em observação. O fim de ano foi de grande movimento nas rodovias da região. Com o aumento do fluxo de veículos, diversos acidentes foram registrados e vocês acompanharam alguns deles aqui no nosso programa. A reportagem traz agora o balanço do final de 2025 e o início desse ano nas estradas, destacando os principais tipos de infrações flagradas durante esse período. A Polícia Militar Rodoviária atuou bastante desde o Réveillon para cá na operação fim de ano em rodovias, em que a Polícia Militar Rodoviária atua aí no intuito de levar a sensação de segurança mesmo para os motoristas, que aproveitam esse tempo para realizar viagens, para comemorações aí de fim de ano e também viagens de férias, né? Aproveitam ali esse momento, já comemoram o fim de ano, já ficam também para as férias e a gente está aqui com o Tenente Maxson da Polícia Militar Rodoviária para fazer o balanço sobre como foi a atuação, os maiores registros aí, né, de acidentes, de embriaguez ao volante. O número é bastante considerado até alto em relação às ocorrências de embriaguez ao volante, mais de 80 que foram registrados pela Polícia Militar Rodoviária. Tenente, como é que foi o trabalho de vocês durante esse tempo, né, do dia 31 para cá? Infelizmente, esses números não conseguiu ser zerado, né? O nosso objetivo maior, né, desde quando tem esse tipo de operações, né, maior movimento nas rodovias, é que termine o período de feriado sem nenhum registro de sinistro com vítima, né, que é o importante para a gente, que ninguém se fira, que todos vão e retornem em segurança. Para tanto, a Polícia Militar Rodoviária estipulou várias operações em vários locais, né, em horários e locais de acordo com a demanda que a gente sabia que ia aumentar bastante. Infelizmente, apesar das várias abordagens, nós tivemos aí 3 registros de sinistro de trânsito com vítimas, 2 deles vítimas de ferimentos, que foi um em Coromandel e outro em Serra do Salito, sem maior gravidade. No entanto, infelizmente, nós tivemos um sinistro na MG 181, no qual foi vitimado fatalmente uma mulher gestante, né, já estava gestante de 8 meses. Infelizmente, ela e a criança perderam a vida nesse sinistro.
Tenente, e além disso, né, dos sinistros de trânsito, chama a atenção o número de embriaguez ao volante, né? Inclusive nesse acidente também dessa mulher, até houve esse caso de embriaguez ao volante também. Como é que foi a embriaguez ao volante durante esse tempo? A embriaguez ao volante, infelizmente, apesar da gente fazer vários trabalhos, né, com a parceria da imprensa local, regional, divulgando bastante os perigos de conduzir o veículo estando embriagado, a Polícia Militar Rodoviária fez a repressão de mais de 80 ocorrências de embriaguez, algumas delas com a prisão do condutor, haja visto o limite muito superior de álcool no sangue, né? Infelizmente, nesse caso citado do sinistro com vítima fatal, o condutor que teria provocado o sinistro estava também embriagado e foi preso. Tenente, outro ponto que chama atenção num momento como esse de operação da Polícia Militar Rodoviária são o telefone, ultrapassagens aí de forma indevida. Como é que foi em relação a essas duas situações? Foram várias autuações que a gente fez nesse sentido também, né? Sobretudo a ocorrência de ultrapassar em local proibido e forçar a ultrapassagem. A questão do telefone também nos causa muita preocupação, sobretudo nas proximidades das cidades, né? A gente percebe que quando o condutor está chegando próximo à cidade, começa a chegar uma mensagem ou outra, e ele tem aquele desejo, né, quase que incontrolável de verificar o telefone e acaba se distraindo. Então a gente percebe que essa questão da distração também tem sido, sim, motivo de vários sinistros de trânsito. Obviamente, como eu falei também, o forçar a ultrapassagem em local proibido e o excesso de velocidade também. A gente fez várias autuações com o radar portátil, né, visando aí controlar esse desejo de chegar aos locais, né, chegar ao destino ou de retornar para suas residências, infringindo a legislação. Tenente, então fica aí nessa questão de chamar a atenção da população, né? Infelizmente tivemos esses fatos lamentáveis dos acidentes com embriaguez, um número alto de embriaguez também, nesse momento de fim de ano em que muita gente aproveita para viajar e agora muita gente nos acompanhando também, que está às vezes retornando de férias e tudo, para ter esse cuidado aí nessas rodovias, esse período chuvoso. A gente sabe que nos períodos festivos, vésperas de feriado, né, feriado prolongado, o fluxo de veículos aumenta bastante, o que aumenta também o risco de sinistro. Mas não só nesse período, o condutor deve se precaver em todos os dias para que não seja vitimado e tenha intempéries aí que possa atrasar a viagem ou marcar a sua vida para sempre. Muito bem, daqui a pouco no NTV News você confere a previsão do tempo para esta semana e o presidente Lula veta aumento do fundo partidário no ano eleitoral. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou o reajuste do fundo partidário previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. A decisão envolve bilhões de reais em recursos públicos e acontece em pleno ano eleitoral. O veto ainda pode ser analisado pelo Congresso Nacional. A medida foi publicada no Diário Oficial da União e barrou o reajuste do fundo partidário, que havia sido aprovado pelo Congresso dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Segundo o governo federal, o aumento teria impacto direto nas contas públicas e poderia comprometer o cumprimento das metas fiscais. A discussão envolve bilhões de reais e ganha ainda mais peso por acontecer justamente em um ano eleitoral. O presidente vetou o aumento no fundo partidário previsto para 2026, alegando impacto nas contas públicas. Mas essa decisão não é definitiva, ainda pode ser revista pelo Congresso Nacional. O que aconteceu foi que o Lula, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, que é uma lei que vem antes da Lei Orçamentária Anual, ele vetou um reajuste que havia sido proposto pelo Congresso Nacional para o fundo partidário. A motivação, pelo menos legal, que foi estabelecida no veto, foi de que esse reajuste ele comprometeria o funcionamento da Justiça Eleitoral, ou seja, você estaria destinando muitos recursos para o partido e isso atrapalharia a Justiça Eleitoral a funcionar, a custear suas próprias despesas, principalmente em um ano eleitoral em que a Justiça Eleitoral vai ter um custo muito maior de funcionamento.
O fundo partidário é formado por dinheiro público e serve para manter o funcionamento dos partidos políticos ao longo do ano. Já o fundo eleitoral é usado exclusivamente em campanhas. Em 2026, os dois estarão em vigor, o que reacende o debate sobre prioridades e o uso dos recursos públicos. É importante não confundir o fundo partidário com o que a gente chama de Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é o chamado fundão eleitoral. Esse fundo eleitoral ele foi criado em 2017, após uma reforma na legislação eleitoral, e os recursos dele destinam-se exclusivamente para o financiamento das campanhas eleitorais. Então, existem essas duas formas de financiamento de campanha. Tanto o fundo partidário, que pode financiar as campanhas, mas também as despesas dos partidos e das legendas, como o fundo eleitoral, que por sua vez já é utilizado exclusivamente para financiar as campanhas e tem regras próprias de distribuição do orçamento. A decisão do presidente ainda não encerra a discussão. O Congresso Nacional pode analisar o veto e decidir se mantém ou derruba a medida. Caso o veto seja derrubado, o reajuste do fundo partidário passa a valer automaticamente. Eu acredito que é uma manobra, de certa forma, esperada por parte dos partidos do Congresso Nacional de talvez derrubar esse veto. Fazendo isso, o Congresso chama para si a responsabilidade por esse reajuste, que é um reajuste elevado, considerado elevado nas despesas orçamentárias, né? Mas faz parte também faz parte do jogo democrático, né? É também direito do Congresso Nacional, se atingir o quórum, derrubar esse veto e aí sim conseguir esse reajuste, ainda que contra a vontade do presidente da República. Com bilhões de reais em jogo, a discussão sobre o fundo partidário reacende o debate sobre o uso do dinheiro público e o financiamento da política, uma decisão que ainda pode mudar e influenciar diretamente as eleições de 2026. E a semana começa com previsão de tempo instável e também queda na temperatura no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Pensou em ótica, lembrou. New Color, 3 óticas em Patos de Minas. A semana começa com céu nublado e pancadas de chuva em Patos de Minas e região. De acordo com o IMET, a previsão indica céu nublado com pancadas de chuvas isoladas ao longo dos próximos dias. A umidade relativa do ar permanece em torno de 70%. Em Patos de Minas, a máxima prevista para hoje é de 26 graus. Já nesta terça-feira, a temperatura varia entre 19 e 22 graus. Em Lagoa Formosa, a previsão para esta terça-feira aponta variação entre 19 e 21 graus. Em Carmo do Paranaíba e Guimarães, as temperaturas ficam entre 18 e 21 graus. Em Tiros, a mínima é de 18 e a máxima de 22 graus. Já em São Gonçalo do Abaeté, a previsão indica mínima de 18 e máxima de 22 graus. E no próximo bloco, volta à rotina após as festas, desafia brasileiros no mês de janeiro. Folia de Reis 2026 tem campanha aberta em uma celebração muito especial. Foi aberta oficialmente a campanha da Folia de Reis 2026 na Associação São Vicente de Paulo. Um momento marcado por fé, tradição e esperança que reuniu dezenas de fiéis e voluntários também em uma celebração muito especial. A abertura da campanha das Folias de Reis começou com uma missa especial que envolveu muita fé, tradição e solidariedade e foi celebrada por um sacerdote que faz parte da própria história da Igreja Católica na cidade.
Aos 97 anos de idade, o Monsenhor Antônio Severo é o padre mais velho do município e está há 69 anos dedicando sua vida à diocese. E neste domingo, que precede o Dia de Santos Reis, abençoou novamente os foliões que cantarão as folias. É uma oportunidade, a responsabilidade de ajudar os foliões a ser os missionários que vão levar a riqueza, fazer o povo conhecer Jesus Cristo e amar Jesus Cristo. A celebração marcou oficialmente o início da campanha da Folia de Reis 2026. Uma tradição que atravessa gerações e simboliza o caminho dos 3 reis magos até o nascimento do menino Jesus. Um momento de fé, devoção e esperança que reuniu uma centena de pessoas aqui na Associação São Vicente de Paulo, no Lar Vicentino Padre Alaor. Mais do que uma manifestação religiosa, a Folia de Reis também é representada pela solidariedade. No ano passado, a campanha foi um sucesso e arrecadou cerca de R$1 milhão, que contribuiu diretamente para a manutenção do Lar Vicentino, que há cerca de 125 anos acolhe e cuida de idosos. Nós esperamos muito dessa renda dessa folia, que ajuda muito para nós, é muito importante. A folia representa para nós uma parte de 70% do gasto nosso aqui. Então é muito importante, os foliões é tudo para nós aqui, graças a Deus. Nós precisamos ainda dar continuidade nas nossas obras e poder dar mais condições para mais pessoas, porque a lista de espera para residir no Lar Vicentino Padre Alaor é muito grande, tá? E nós não damos conta de acolher a todos, porque falta ainda a gente terminar uma boa parte da nossa construção. A Folia de Reis é uma tradição trazida ao Brasil pelos portugueses ainda no período colonial, celebrada 12 dias após o Natal. Os grupos percorrem diversas casas levando cantos, orações, mensagens de fé e comovendo muitos devotos que reforçam a tradição. Nós temos casos de folia na nossa região que tem mais de 100 anos de existência e vão passando de gerações em gerações, e as pessoas sempre conversando com os Santos Reis, pedindo intervenção dos Santos Reis nos problemas que acontecem na área da saúde e vários outros pontos problemas que as famílias enfrentam, né? Então realmente é muito importante, é uma devoção interessante e as pessoas precisam realmente acreditarem no potencial de Santos Reis, que é impressionante realmente, né? O almoço foi servido com simplicidade, mas muito amor e feito através de recursos que são recebidos pelas doações para a folia. A campanha segue agora com o objetivo de repetir e até superar os resultados do ano anterior. Um gesto simples movido pela fé, mas que faz grande diferença na vida de quem precisa. Precisamos de doações, precisamos de que a comunidade patense possa nos ajudar, tá? Para a gente concluir, porque aí nós poderemos aumentar mais a nossa capacidade. Muito bem, parabéns. O fim de ano passou, mas o desafio de retomar a rotina começa agora. Trabalho, estudos, horários e alimentação equilibrada voltam a exigir atenção, mas nem sempre é fácil se adaptar. A nossa reportagem mostra agora como as pessoas estão lidando com esse período pós-festas e também os impactos físicos e emocionais dessa transição. As festas de fim de ano costumam ser marcadas por confraternizações, excessos à mesa, mudanças no horário de sono e uma pausa prolongada da rotina. Quando janeiro chega, o contraste com a volta às obrigações pode pesar. Acabou, a gente sente saudade, né? Mas eu fico feliz que a partir de segunda-feira eu estou de férias. A família, né, que meus irmãos são de Brasília, vai embora. A gente sente aquela falta, agora só final do ano de novo, né? Fui para roça, curti bastante, desaprendi como é que trabalha, né? Porque, nossa Deus, uma preguiça de voltei a treinar, meu Deus do céu, uma tristeza, mas saí, tamo aí de novo. Essa dificuldade não é apenas física. Segundo especialistas, o impacto emocional dos pós-festas pode influenciar diretamente o comportamento das pessoas. Fim de ano traz muitos significados, né? Junto com ele vem todas as promessas para o próximo ano e a constatação também do que não foi feito no ano anterior.
Além de tudo, a gente está muito exposto às redes sociais, a vidas que são vendidas e mostradas como muito sensacionais. Isso pode trazer um desânimo muito grande para as pessoas, porque dentro da nossa realidade, dentro da nossa própria condição humana, autêntica, nós vamos ter que enfrentar de fato algumas coisas que não foram realizadas, algumas expectativas que não foram supridas. E isso é natural. O psicólogo explica que o ideal é retomar os hábitos aos poucos, respeitando os limites do corpo e da mente. Por mais que a gente queira bons resultados, o caminho para isso sempre é sacrificante, é sempre difícil. E quem é que quer fazer o caminho mais difícil? Naturalizar essa dificuldade, entender que as barreiras vão precisar ser enfrentadas, talvez seja uma maneira da gente simpatizar um pouco mais com esses processos que são lentos, tediosos, gradativos, voltar para uma rotina que dá trabalho, voltar para uma vida que tem mais responsabilidade, é sim uma dificuldade. Enquanto janeiro avança, o desafio é encontrar equilíbrio e entender que o retornar à rotina também faz parte do cuidado com a saúde física e emocional. Daqui a pouco, no NTV News, o verão exige cuidado redobrado com afogamentos. Chuvas invadem casa de moradora no bairro Nossa Senhora Aparecida. O Roda Viva de hoje, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026, recebe o médico e escritor Drauzio Varela, que fala sobre o livro Sentido das Águas e Amazônia, com a apresentação de Vera Magalhães às 22 horas na TV Cultura, no site da emissora e também no YouTube, abordando temas como a experiência humana, o meio ambiente e também a realidade da região amazônica. Tatiana, de 41 anos, mãe de 5 filhos e gari, enfrenta grandes dificuldades no bairro Nossa Senhora Aparecida, aqui em Patos de Minas. Durante a chuva deste final de semana, a sua casa foi tomada pela água. Responsável pelo sustento da família, ela faz um apelo à população para conseguir ajuda e reparar os danos causados por esse temporal. Tatiana Aparecida está passando por uma situação muito delicada. Ela teve a sua casa alagada neste final de semana por conta da chuva. Tatiana, o que aconteceu de domingo até nessa segunda-feira com sua casa? Caiu a chuva, né? E invadiu a minha casa. Invadiu o quarto, molhou minhas coisas, tudo. Domingo, uma chuvinha pipoca de uns 20 minutos, encheu ali meu quarto, meu banheiro, é onde fica minhas crianças, sou mãe de 4 crianças, né, e é onde fica minhas crianças, e molhou tudo que eu tinha lá, tudo que eu tenho lá, molhou, e hoje aconteceu outra chuvinha, de pouco prazo, mas também alagou tudo. Eu comprei a casa tem 8 meses, né, igual eu tava comentando, eu fiz um empréstimo para dar entrada na minha casa. Aí vem descontando no meu lerite e pago prestações dela ainda falta um dinheiro para acabar de pagar as prestações da minha casa, mas eu não sabia, a gente não sabia que ela enchia assim, achava que enchia pelo fato da rua ser caída ali. A gente foi na prefeitura, eles arrumaram, o pessoal da prefeitura arrumou as manilhas, mas não adiantou. Não adiantou e eu tô devendo a casa ainda, devo prestação e não tenho condições de mudar para outro lugar no momento, não tenho condições de arcar com esses prejuízos que a chuva me deu, né? E se vocês puderem estar me dando uma ajuda, trabalho todos os dias, acordar às 4 da manhã para trabalhar, sou mãe de 4 filhos, 4 crianças aqui, tenho mais 2 adultos que não moram comigo. Se vocês puderem estar me ajudando com alguma coisa, com material ou com dinheiro, qualquer coisa que vocês puderem estar me ajudando, eu agradeço vocês. O muro na conta da chuva caiu ontem e a água desce toda aqui para baixo, aqui junta com o esgoto que vem da vizinhança, é isso? Aqui é o esgoto, ó. Aqui é o esgoto dos vizinhos que cai aqui, tá vendo? Aí é o esgoto dos vizinhos e desce ali, passa por ali.
Aí, ó, era para descer lá no rio, mas não desce por causa da sujeira da rua que desce, por causa das terras, dos lixos da rua que desce junto o lixo do esgoto e da rua e entope. Aí entra para dentro do quarto, ó. Acabou com as coisas tudo? O que acabou aqui, Tatiana? Acabou também com as roupas de cama, as camas, as coisinhas que a gente tem, né, que a gente luta para ter. Acabou. Tá aí, ó, desse jeito. Como é que as pessoas também podem entrar em contato com você para estar te ajudando? Pode anotar meu número. Meu número é 034 9894 5256. 29, viu, gente? 998945256. Entra diretamente, fala com você. Comigo. Inclusive também, gente, esse é o número do meu Pix, viu? Se alguém quiser me dar uma força aí, qualquer quantia que vocês quiserem me ajudar, eu aceito, agradeço e peço a Deus que multiplique a vida de vocês. É isso. O endereço também, se você puder falar. Meu endereço é Rua São Jorge, número 17, bairro Nossa Senhora Aparecida, e a referência é a última casa da Rua São Jorge. É a última casa. Mas entra em contato com você, que você dá todo o endereço, pode vir me visitar também? Pode me ligar, pode vir me visitar. Aqui é só eu, minhas crianças e minha mãe que toma conta das minhas crianças para me trabalhar. Ela mora aqui pertinho, mas ela que cuida deles para mim. E é isso. Com a chegada das férias e das altas temperaturas, aumenta também a procura por praias, piscinas, rios e cachoeiras. Momentos de lazer que exigem atenção redobrada, já que o risco de afogamentos cresce durante esse período. O calor intenso convida para o banho e a diversão na água, mas junto com o lazer vem um alerta importante. Durante as férias, os números de afogamentos costumam aumentar, principalmente em locais sem supervisão adequada ou sinalização de segurança. A gente sempre salienta e ressalta que para uma criança se afogar, basta 20 centímetros de lâmina d'água, né? Então, assim, às vezes a piscina é muito rasa, de fato, às vezes uma piscininha de plástico que a pessoa monta no quintal de casa é suficiente para causar uma tragédia em 1 minuto de descuido. De acordo com os especialistas, considerando o tempo de exposição, o afogamento apresenta um risco de até 200 vezes maior de morte do que acidentes de transporte. Isso acontece por causa da rápida lesão cerebral provocada pela falta de oxigênio. A gente sempre recomenda, né, que a pessoa retire a pessoa da água, né, imediatamente e, se possível, pedir a alguém ou, se conseguir, discar 193. Esse telefone vai salvar vidas, porque ali vai ter um atendente com um procedimento estruturado para orientar essa pessoa que está na presença de um afogado a como proceder à reanimação e resgate dessa vítima de afogamento. Então, ligue 193, o Corpo de Bombeiros estará a caminho, realizará o atendimento, né, reanimação, se for o caso, transporte, mas a orientação que o atendente vai oferecer pode salvar a vida. O NTV News desta segunda-feira fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Mais informações no 30 Minutos de amanhã e no nosso portal patosjá.com.br. Obrigado e boa noite.